tem falado muito que nós estamos na reta final mesmo. Tudo que está acontecendo é o princípio de tudo aí, dessa reta final. E isso que você veio falar aí, estando lá pessoalmente, não é alguém que te contou, não é que você viu na internet, é uma coisa que você viveu. Para mim, é uma testificação muito grande, né? Eu glorifico a Deus aí por essa confirmação, né? Bom, vamos para a nossa aula aqui. Eu vou fazer uma série, talvez 2, 3 aulas, não sei, falando sobre o perfil do profeta, né? Hoje eu vou falar alguma coisa sobre o comportamento do profeta, né? Aonde que o profeta erra. E já vou começar a entrar no falso profeta. Na próxima aula, talvez a gente já fale de falso profeta, mas eu vou trabalhar em cima disso, trabalhar na questão do perfil mesmo do profeta, né? Na aula passada, nós estudamos sobre a diferença. Eu vou dar um release rápido, né, só para a gente entrar no clima. A diferença entre dom e ministério, né? Então, deixamos esclarecido que o dom é dado para o homem, mas o homem é dado para o ministério. Então, essa é a diferença básica entre dom e ministério. Falamos também da manifestação da unção profética. Quando que a unção profética se manifesta? Então, num contexto quando o povo de Deus se encontra perdido na idolatria, né, e no pecado. Também quando o sacerdócio encontra-se degradado. E quando eu falo em sacerdócio, eu falo em todos os níveis de sacerdócio. Sacerdote do lar, nós vemos que está totalmente degradado. O sacerdócio pessoal nosso de ministrar ao Senhor, também pouquíssimas pessoas gastam tempo para ministrar ao Senhor, né? E então a gente vê em todos os níveis, e o sacerdócio da igreja também muito falho, né? Então, depois nós comparamos o contexto da época de Elias e da época de João, e a nossa época, você vê que é o mesmo contexto, porque na época de Elias se manifestou a unção profética, na época de João se manifestou a unção profética, e nesse tempo vai se manifestar a unção profética, ou já está se manifestando a unção profética. Eu sinto que nós estamos já sentindo uma brisa, né, desse vento profético que virá sobre a terra. Então, o contexto é idolatria em todos os níveis, sacerdócio degradado e corrupto, o sacerdócio santo praticamente não existe, apostasia, corrupção, homicídios, violência, guerra, conspiração, divisão, rebeldia, líderes corruptos, distante de Deus, manipulação, controle, império de Mamon, né? Império de Jezabel, né? E o povo aceitando isso. E depois nós falamos alguma coisa sobre a unção Elias, né? Que, para mim, Elias não é simplesmente um homem. Elias é uma unção, né? A unção profética. Então, Elias foi ali o protagonista da unção profética que se manifestará nesse tempo. Então, Elias foi um profeta que se desenvolveu ali, que desenvolveu uma unção diferente dos profetas que vinham
acontecendo até a manifestação de Elias, né? Elias é uma unção diferente, especial. Então, a gente falou sobre algumas das características dessa unção, e eu acredito que essas características também vão se manifestar nesse tempo do fim. Até interessante, sábado passado, eu tive uma conferência com uma profeta dos Estados Unidos, que é muito conhecido. O Beethoven conhece a Mático, né? Ela mora nos Estados Unidos hoje e é muito amiga nossa de muitos anos. E a gente teve uma conferência por vídeo, eu, a Marlene, ela e o Massai, marido dela, e ela estava me contando algumas coisas. Ela tem também o mesmo entendimento que essa unção profética vai se manifestar de uma forma diferente nesses últimos dias, né? E que ela vem acompanhado de sinais e maravilhas, milagres. E ela me contou testemunho de pessoas que ela conhece que já estão experimentando o milagre de ser transladado, né? Então, um dos profetas, Deus tinha algo que ele tinha que entregar num outro país. Ela conhece esse profeta, e Deus mandou ele para o aeroporto. Ele não tinha nem passaporte direito, e ele foi para o aeroporto obedecendo. Deus mandou ele entrar num elevador, e ele entrou no elevador e saiu em outro país. Então, uma coisa sobrenatural, tremenda. Então, eu acredito que nesse final de tempos, a manifestação da unção profética vai ser muito forte, como foi no tempo de Elias. Elias, a Bíblia fala claramente que ele falava: caia fogo do céu e consuma esses 50. E caía fogo do céu e consumia. Então, era uma manifestação física, não só espiritual, né? Então, eu acredito que vai haver milagres criativos, como uma pessoa que não tem perna, por exemplo, nós vamos orar e a perna vai crescer, né? Então, substituição de órgãos vitais, esse tipo de milagre, ressurreição, né? Nesse período final, vai ser algo corriqueiro na nossa vida. Por isso que o Senhor está levantando, vamos dizer assim, uma tropa de elite. Ele está tirando ali aqueles que estão interessados em empenhar a sua vida para que essa unção se manifeste, né? Porque a unção tem um preço. Tem muita gente que não gosta dessa expressão de pagar o preço, porque Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo, mas a unção, ela tem um preço. O que não tem preço é a minha salvação. Eu não consigo pagar a minha salvação. Por isso que o Senhor Jesus pagou a minha salvação com o seu sangue. Mas a Bíblia deixa claro que naquela parábola das 10 virgens, né, o noivo diz que 5 virgens prudentes tinham azeite e 5 não tinham. Então, quando elas pediram para as prudentes, a resposta foi: vai aos que vendem e compra o azeite. Então, se eu tenho que comprar o azeite, que é a unção, o azeite tem um preço, a unção tem um preço, né? É o preço do jejum, é o preço da oração, é o preço da renúncia, e muitas vezes é mais difícil do que qualquer outra coisa, é você renunciar certos prazeres, certas situações, né? Então,
a gente entende que nesse final de tempo a unção profética vai se manifestar de uma forma sobrenatural, com sinais e maravilhas totalmente fora da caixa, totalmente fora do quadrado religioso que nós mesmos estabelecemos para nós, né? Porque nós fizemos uma caixa e colocamos Deus lá dentro, né? E fora daquele limite, muitas vezes nós não aceitamos a manifestação de Deus. Por quê? Porque nossa mente não tem noção do tamanho e da amplitude do poder de Deus, né? E está no tempo de se manifestar esse poder. Amém? Algumas características da unção de Elias que nós falamos no outra aula. Domínio sobre a natureza, unção de prosperidade, unção de ressurreição de mortos, unção de provisão divina, unção de ousadia contra o poder do inferno, né? Que seria unção de batalha espiritual. A igreja precisa receber uma dimensão de autoridade na batalha espiritual. Nos anos 90, o Senhor começou a trabalhar com batalha espiritual, nos ensinar a batalha espiritual, e houve um grande avanço, né? Nós, pela misericórdia de Deus, participamos desse mover da batalha espiritual, fomos até, de alguma forma, protagonista dessa unção que veio, né? Foi onde o Senhor me revelou uma das coisas mais tremendas que eu tenho aplicado na minha vida. Não vou entrar nisso agora, mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando. O Senhor me ensinou, né, a adoração de guerra, tanto que nós até lançamos um CD com esse nome. A adoração de guerra é um tipo de adoração que estabelece a presença de Deus, chama a presença de Deus, estabelece o senhorio de Deus, né, e põe o diabo para correr. E nós temos batalhado com adoração de guerra desde os anos 90, né? E já tivemos manifestações que não dá nem para falar aqui, porque acho que não convém nesse momento falar, mas coisa de materialização terrível. E na adoração de guerra tivemos vitória, mas trocando em miúdos, a adoração de guerra nada mais é do que você abrir Apocalipse. Isso, quando eu falo adoração, eu não estou me limitando à música, certo? A adoração é música, palavra, adoração é um contexto, adoração é um estilo de vida, né? Quem sabe um dia a gente fala aqui na escola sobre a adoração. Mas a adoração de guerra, ao que eu me refiro, é você pegar Apocalipse e declarar os versículos que revelam o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, não o carpinteiro de Nazaré, não o Cristo crucificado, que tem eficácia em outros momentos, mas no momento da guerra, quando você declara, né, como o Senhor é hoje, os olhos como chamas de fogo, sua voz como a voz de muitas águas, os seus cabelos brancos como a neve, o seu rosto brilha como o sol, né? Os seus pés como latão reluzente, e você, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando você começa a declarar, quando você começa a liberar esses versículos e declarar essa palavra, o senhorio de Cristo se manifesta e não tem demônio que suporta, né? A presença do guerreiro vencedor, do Rei dos Reis,
do Senhor dos Senhores se estabelece no local, e aí a vitória é certa. Então, essa unção, que é a unção de guerra espiritual, vai se manifestar de uma forma tremenda nesses últimos dias, porque nós vamos precisar realmente dessa unção. Também Elias restaurou a adoração, levando o povo ao arrependimento. Isso vai acontecer nesses dias, né? Nós, os profetas, vamos restaurar o altar de adoração que está caído, como estava no tempo de Elias. O altar ao Deus verdadeiro estava destruído, e ele, então, reconstruiu esse altar de adoração, e aí o fogo veio, né? Então, como Elias restaurou o altar de adoração para que o fogo viesse e assim o arrependimento florescesse no coração dos israelitas, assim também no nosso tempo, nesse tempo final da manifestação da unção profética, virá um momento da restauração completa da adoração, que eu chamo de adoração plena, que a gente também, quando falar de adoração, vai explicar o nível. Nós não chegamos nesse nível ainda, mas nós vamos chegar no nível da adoração plena. Só para você ter uma ideia, a adoração plena é aquela que acontece no corpo, na alma e no espírito. A adoração que nós temos hoje não é plena. Ela está aqui no campo da mente, e nos mais fortes espiritualmente está no espírito, que é da onde flui a adoração verdadeira, mas ainda não é a plena. A plena ainda falta algumas peças que vão se encaixar, e pelo que eu estou vendo, pelo contexto que eu estou vendo, né, as peças que estão se juntando, esse momento dessa manifestação e dessa restauração da adoração está muito próximo. Elias também mostrou uma unção de intimidade com Deus. Nós vamos fluir nessa unção de intimidade com Deus de uma forma tremenda. Elias fez cair fogo do céu, unção de prodígios, de sinais, de maravilhas, como eu já disse aqui. Amém? Então, irmãos, entrando aqui na aula, eu quero deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade. Eu tenho uma revelação que o Senhor me passou através de tempo gasto na presença dele, em jejum, em oração. E eu tenho essa interpretação da palavra dentro dessa ótica. Se alguma coisa bater de frente com a tua religiosidade, com o que você entende, com o que você aprendeu, não libere nenhuma palavra contrária. Faça o que Paulo ensinou. Escute tudo, retenha o que é bom para você. O que não se encaixar naquilo que você crê, que você acredita, coloca numa prateleira aí e começa a orar. Senhor, isso aqui está certo? Confronta com a palavra, busca versículos que dão apoio ou não dão apoio e tira as suas conclusões. Amém? Eu vou passar o que eu entendo dentro daquilo que o Senhor me ensinou, que eu acredito que o Senhor me ensinou. Amém? Então, falando sobre a vocação profética, geralmente a vocação profética se inicia com uma experiência pessoal com Deus. Não tem como desenvolver o ministério profético, não tem como manifestar a unção profética sem uma experiência pessoal. O profético fala de intimidade com Deus. O profético fala de uma intimidade mais profunda, não essa intimidade que a gente está acostumado no dia a dia. Nós temos que exceder isso. O que nós vivemos no dia a dia
já não vai ser suficiente para trazer essa unção e para que essa unção seja manifestada através de nós. Mas a experiência, todo profeta tem um momento que ele tem a experiência do chamado, né? Nós falamos isso em algumas aulas passadas, eu vou dar uma pincelada. A experiência do chamado, ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com a vontade de Deus. Não existe uma regra, não existe uma forma, inclusive porque o profético não segue regras. O profético não tem uma forma definida. Se ele tiver uma regra, se alguma coisa tiver uma regra pré-definida para acontecer, não é profético. O profético, você vai descobrindo, você vai entendendo, por isso que o profético afronta tanto o império das trevas, porque o império das trevas, eles não sabem o que vai acontecer, porque nem o profeta muitas vezes sabe, entendeu? Muitas vezes Deus dá uma ordem para o profeta vai e obedece, e depois de muito tempo, o Senhor fala, olha, lembra aquilo que você fez? Agora você vai lá e profetiza isso em cima daquilo que você fez. Então, profético não está dentro de uma caixa. Então, o chamado também não está dentro de uma caixa. Ele pode ser acontecer de uma forma simples, singela, corriqueira, né? Ou pode se manifestar, pode acontecer de uma forma esplendorosa, majestosa, sobrenatural, né? Isso não significa que o profeta que foi chamado de uma forma sobrenatural seja melhor do que o profeta que foi chamado de uma forma simples, né? Mais para frente, eu quero dedicar um tempo para falar um pouco sobre o meu testemunho, sobre o que aconteceu comigo. Mas, para você ter uma noção, a maneira da minha separação já foi no ventre da minha mãe. Minha mãe foi curada de uma doença terminal e foi profetizado que eu iria nascer e foi profetizado o meu nome. O Senhor falou assim, vai ser um varão e vai se chamar Elias. Então, isso foi sobrenatural, porque foi resultado de um milagre. Mas não significa que todo profeta precisa ser chamado dessa forma, né? Ser já no ventre da mãe determinado e colocado nome e tal. Não. O ministério profético, como eu disse, ele não segue parâmetros, não segue regras, né? De acordo com cada situação é a manifestação de Deus, né? Para você ter uma ideia, vamos aqui ver duas manifestações, né? Primeiro, a manifestação de Isaías, como que Isaías foi chamado, como é que ele teve a experiência dele com Deus, né? Isaías 6:1 até 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Deus eterno sentado num alto e elevado trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Eterno, o Todo-Poderoso.
aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Então, é claro, seria uma maravilha se todos nós tivéssemos um encontro desse, né? Uma coisa tremenda de ver o trono de Deus e tal. Mas, no livro de Amós, por exemplo, Amós foi um grande profeta. Deus se manifestou a ele de uma forma singela, simples, simplesmente mandou. Quer ver só? Amós, no contexto, deixa claro que ele não era filho de profeta, que ele não tinha uma linhagem profética, que ele nunca tinha profetizado, se você começar a ler o contexto da vida de Amós. Amós 7, de 1 a 17. Isso me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e a erva seródia, depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido toda a erva, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor, isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e esse consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isso, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, assim se chamava naquela época os profetas de Israel, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, veja bem o que ele responde, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu sou apenas um boiadeiro e um colhedor de sicômoros. Sicômoros é um tipo de figueira. Você está entendendo? Ele não era profeta. E olha o que Deus mostrou para ele e levantou ele para profetizar. Então, a manifestação de Deus para ele não foi gloriosa, não foi tremenda. Simplesmente ele teve uma visão e passou a profetizar. Aí ele continua, mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então, Amós era um cara comum. Eu li isso aqui para você ver a potência da profecia que ele tinha que liberar, que ele liberou, e mostrar para você que ele não era um profeta de ofício, aquele cara que a vida inteira profetizou. Ele era um simples boiadeiro. E, de repente, Deus levanta Amós nessa autoridade. Então, vai acontecer isso nesse tempo do fim. Pessoas comuns, donas de casa, serventes de pedreiro,
médico, advogado, vai ser levantado e o cara vai falar, peraí, mas eu não sou profeta, eu sou só um pedreiro, eu sou só uma dona de casa, eu sou só um médico, eu nem entendo disso. Mas o Senhor vai entregar a palavra, isso vai queimar de uma forma que vai ser liberado. Então, não espere uma manifestação tremenda na hora do chamado. Simplesmente espere o teu chamado. Busque de Deus esse chamado. Amém? Então, o Senhor tem os seus próprios métodos e não compete a nós questionar. Então, se você tem uma promessa da parte do Senhor, por mais simples que seja essa promessa, uma palavra liberada, por um líder seu, uma palavra liberada pela sua mãe, pelo seu pai, se você tiver uma promessa, uma palavra, por mais simples que seja, um sinal de Deus, valoriza isso, defenda isso, guarda isso como um tesouro incomparável e valioso e vai para frente, para diante do Senhor e pede para ele, então, concluir isso. O profeta, ele depende unicamente e exclusivamente de um caminhar contínuo de experiências com o Senhor. Então, se o Senhor te deu uma palavra, se apegue a isso e comece a buscar essas experiências. Como que eu vou buscar experiência? Não tem outra forma. Se separando em jejum e oração. Eu conheço algumas pessoas que querem se mover no profético, até tem um cunho profético, porque de alguma forma anda numa dimensão profética, né? Aquilo já está dentro dele, ele já busca isso, mas ele não quer renunciar a nada, entendeu? Ele deixa a barba crescer, compra um chofar e acha que é profeta. Dá dura em todo mundo e acha que é profeta. O profeta, ele é a profecia. O profeta, ele vive a profecia. Então, quando um profeta ele tem uma palavra, não é porque ele sapateou e deu uma rajada de oração em línguas e aquilo veio e ele falou, olha, uma palavra. Não, o profeta, ele depende da intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Então, ele tem necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que se separar em jejum e oração. Ele tem que ter tempo a sós com Deus. Não é aquele jejum trabalhando, não. Muita gente faz jejum trabalhando. Não é esse jejum. Esse jejum é válido? É válido. Você está se santificando de alguma forma. Isso é, se você orar durante esse tempo. Mas uma vez, o Senhor me disse uma palavra até muito pesada. Ele me disse que se eu estou jejuando durante o trabalho, o resultado disso vai vir para a empresa que eu trabalho. Porque se eu trabalho para uma empresa, eu vendi o meu tempo para essa empresa. Eu vendi aquele dia para essa empresa, a empresa me paga. Então, de alguma forma, eu estou roubando essa empresa. Então, se eu gasto tempo no jejum trabalhando, a bênção vem para a empresa. Por quê? Ela comprou o meu tempo, ela é dona daquele tempo meu. O jejum que o Senhor quer é aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho os finais de semana que eu não trabalho, é esse que eu tenho que dar. Ah, mas no final de semana eu tenho futebol. No final de semana eu tenho chá de bebê. No final de semana eu tenho que fazer compra.
No final de semana, eu preciso dar uma relaxada, assistir um pouco Netflix. Se não houver renúncia, não vai alcançar o nível profético. Você pode comprar 50 chofar. Você pode tocar chofar até desmaiar por falta de oxigênio no cérebro. Não é profeta. O profeta, ele tem intimidade com Deus. Intimidade não é esses 10, 15 minutos, meia hora que a gente ora durante o dia. Intimidade é você tirar tempo a sós, ouvir a voz, entender, sondar o coração. O Senhor sonda o meu coração e me deixa sondar o teu. Deixa eu entender o que está no teu coração. Deixa eu entender o que o Senhor está... como é que o Senhor está hoje? O Senhor está feliz comigo? O Senhor está decepcionado? Como é que o Senhor está? Entendeu? Então, eu preciso ter essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento, esse entrosamento com o Espírito Santo, para eu poder entender o mundo e as coisas na ótica de Deus, e não na minha ótica, não na minha forma de pensar, mas na forma de pensar de Deus, na ótica de Deus. E isso eu só consigo com intimidade. Então, o profeta, ele depende dessa intimidade com o Espírito Santo e tempo gasto na presença dele, e isso vai gerando experiências que vai acontecer no momento da intimidade e fora do momento da intimidade, fora do momento do jejum, da oração, as coisas vão acontecer como o Senhor planejou para você. Amém? O profeta, ele deve viver em obediência total, inquestionável e incondicional. Então, se você quer desenvolver o ministério profético, se você quer que o Senhor te use como um profeta de verdade, então, se prepare para obedecer na íntegra tudo que Deus te mandar. Por mais louco que pareça, por mais insano que pareça, se você não tiver uma fé insana, você não rola no profético, você não desenvolve no profético. É insano você pegar uma vara, bater no mar e acreditar que aquele mar vai abrir, que você vai passar a pé. É insano pedir para cair fogo do céu, acreditar que vai cair fogo do céu. Na Bíblia tem muitas coisas que a mente jamais conceberia. Por quê? Porque excedeu, né? Quando você tem uma fé que ela não está pautada numa fé sem parâmetros, né? Eu acho, não sei se essa palavra se aplica, uma fé insana, uma fé sem limites, sem racional, porque o racional ele precisa de parâmetros, né? Então, o que é racional? Eu vou comprar um carro, o carro custa 30 mil, então, racionalmente, eu preciso ou ter 30 mil no banco, ou ter crédito suficiente e alguma instituição que me dê crédito de 30 mil para eu comprar esse carro de 30 mil. Essa é a fé racional. Eu tenho fé que Deus vai me dar um carro quando eu tiver um serviço que me proporcione ganhar o suficiente. A fé insana, não. Ela não tem parâmetros.
eu creio que Deus vai me dar um carro. Como ele vai fazer? Eu não sei. Pode aparecer um carro no quintal. Eu conheço o testemunho de um casal que estava como missionário em outro país, precisava pagar umas contas lá que eles tinham acumulado para o próprio missão deles, e eles não tinham dinheiro, a situação poderia se agravar de uma forma terrível. E eles oraram, e à noite eles sonharam, os dois sonharam que caía moeda de ouro dentro do quarto deles. Eles acordaram cedo, o marido comentou com a esposa, e aí ele falou, mas nós dois tivemos esse sonho, então, será que não aconteceu? Foram procurar, e debaixo da cama, nos cantinhos ali, foi achando uma moeda, 2, 3, juntou aquelas moedas e pagou a conta. Como conheço pessoas que estavam orando e Deus falou, olha, vai lá e dá o carro para aquele sujeito lá, que ele nem conhecia. Então, essa fé é uma fé que não tem limite, não tem parâmetro. Quando a gente guarda a nossa fé dentro do racional, nós corremos o risco de, ao invés de exercer a fé, nós exercermos o pensamento positivo, que é muito perto, muito próximo da fé. Então, essa fé racional, parecida com o pensamento positivo, por mais que ela seja fé, ela não serve para o profético, porque ela não rompe nada. Entendeu? Ela pode proporcionar até alguma bênção, mas não na dimensão que você precisa para fluir no profético. Então, se Deus... se você quer desenvolver esse ministério profético, esteja preparado para coisas insanas. Deus vai te pedir coisa louca. Como quando eu comecei a fluir no profético, Deus mandou, eu estava ministrando no púlpito e Deus mandou eu plantar bananeira. E eu nem sabia fazer isso, porque eu não sou atleta, não sou ginasta, não sou nada. Eu tive que pedir para 2 caras segurar os meus pés para cima, as minhas pernas. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas eu obedeci. Depois, para frente, alguns dias, eu orando, o Senhor disse, sabe por que eu te mandei? Porque eu vou mudar a tua vida. Tudo que está por cima vai vir para baixo. Tudo que está embaixo vai vir para cima. Então, dali para frente, dessa palavra, começou um processo na minha vida para o profético. Então, existem coisas que você não vai entender, mas você tem que obedecer. Deus procura pessoas que obedecem sem questionar. Sabe como é que é o abecedário de Deus? O nosso é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. Entendeu? Então, se não tem obediência, sem limite, sem questionar, sem ser racional, não adianta, não vai chegar no nível que nós estamos falando sobre a unção profética. Mas, quando você está fluindo na unção profética, Deus vai te dar algumas ordens. Quando Deus te der essas ordens, anota os pontos por pontos para você obedecer na íntegra cada ponto e cada palavra. E não admita mudança de estratégia. Por exemplo, Deus te mandou fazer algo e falou, olha,
eu quero que você faça dessa forma assim, assim, assim e assim. Né? E se você estiver nesse processo de realizar o que Deus mandou e alguém vir com uma outra palavra, não admita, exceto em 3 situações, certo? Tem 3 situações que eu entendo que eu, particularmente, admito uma mudança de estratégia. Primeiro, certas situações, uma ordem do Senhor pode parecer se tornar muito difícil, né, para se realizar. Por exemplo, no meu caso, quando Deus deu a ordem para um nazireado de 7 anos, com 7, 14, 21, 30 e 40 dias de jejum num ano, começava de novo, 7, 14, 21, 30 e 40. Quando ele pediu esse ciclo repetitivo por 7 anos, eu entrei em pânico. Porque como que eu iria fazer isso na prática? Na época, eu estava desempregado. Então, eu pedi ao Senhor várias vezes, quase por um ano, né? Até que o Senhor, então, teve misericórdia de mim e disse: Elias, eu entendo. Então, você vai fazer 3 anos e meio trabalhando e 3 anos e meio você vai fazer o jejum total. No trabalhando, você vai fazer o jejum só de origem animal e orar 3 horas por dia, na minha presença, 3 horas por dia. O Senhor abriu essa exceção para mim e me disse: eu vou te dar dinheiro suficiente para você ficar calçado financeiramente durante 3 anos e meio sem precisar trabalhar. Eu criei naquilo e fui. E o Senhor fez assim. Eu estava desempregado, não tinha um centavo no banco. Dentro de 3 anos e meio, o Senhor colocou na minha mão em dinheiro 300 mil reais. Eu pus no banco e fui comendo. Em vez de 3 anos e meio, aquele dinheiro durou 7. Então, tem situações que o Senhor pode sim mudar uma circunstância, mas ele falou com você. Veja bem, um caso bíblico, né? O profeta Ezequiel, está em Ezequiel 4, 12 a 15. Deus mandou ele fazer um ato profético, mas o ato profético que Deus mandou fazer era complicado demais, era difícil demais. Deus mandou ele cozinhar a comida dele em fezes humanas. Então, aquilo era uma imundície. E ele pediu para o Senhor: Senhor, alivie isso para mim, isso é uma coisa imunda. Veja lá, Ezequiel 4, 12 a 15. Você fará fogo com fezes secas, de gente. Assará o pão nas brasas. Então, como é que ele ia pôr um pão na brasa feita de fezes? E comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por todos os outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi: ó Senhor meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança, nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por outros animais ferozes. Aí o Senhor disse: está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer o fogo. Passe o seu pão em cima dele. Então, veja bem, o Senhor mudou a regra para aquele ato profético. Então, essa é a primeira situação que nós podemos aceitar, uma mudança de estratégia ou de ordem da parte de Deus. Segundo, quando você mesmo ainda não possui a estratégia completa, muito bem definida em seu espírito.
Você sabe que você vai ter que fazer, como nós fizemos um ato profético lá na torre de adoração contínua, no CAD, nós tivemos um jejum geral, né? Onde foi convocados todos os profetas para passarmos o dia em jejum, e fizemos ali um ato profético. Eu não vou ter tempo de explicar agora, talvez na aula de atos proféticos eu fale dele. Mas eu sabia que eu tinha que fazer, né? E um dos elementos desse ato profético chegou na minha mão há 10 anos atrás. Eu não sabia o que eu ia fazer com isso, guardei. E agora veio a ordem do ato profético. E quando eu cheguei lá, ainda outros profetas tiveram palavras que me esclareceram o que a gente deveria realmente fazer de ato profético. Então, quando você ainda não possui a estratégia bem definida em seu espírito de uma determinada situação, de um ato profético ou de uma ordem de Deus, o Senhor pode usar uma terceira pessoa para completar essa revelação que Ele deseja te passar, né? Muitas vezes o Senhor passa a revelação por partes. Por quê? Por pontos, né? Porque muitas vezes nós somos ingênuos, ainda não temos a astúcia que um profeta deve ter, porque você deve ser astuto contra o inimigo, né? Simples como a pomba, astuto como a serpente, né? Então, Deus ali ele consegue, ele vai te passando ali por partes para você não cair no erro de liberar uma palavra, né? E então entregar o ouro para o bandido, né? Deixar Satanás saber o que vai acontecer. Então, e outras vezes também, irmãos, é por causa do orgulho espiritual. Porque muitas vezes Deus revela tudo para uma pessoa só e essa pessoa começa a se sentir orgulhoso acima dos outros. Deus fala comigo, não fala com mais ninguém. Não, eu não admito que outra pessoa tenha revelação. Tem que ser eu. Eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o cara, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu aconteço. E ali você põe o pé num laço que você não tem noção do tombo que você pode levar. E com certeza vai levar, porque quando a pessoa entra nesse contexto de orgulho espiritual, a queda é certa. Então, Deus pode sim usar uma terceira pessoa para completar algo que ele não te falou ainda. Mas para mudar o que ele te falou, você tem que ter muito cuidado. Amém? Terceiro, quando o Senhor já falou com você antes, mudando uma estratégia. Elias, muda aí. Entendeu? Eu não quero que faça assim, eu quero que faça dessa outra forma. Aí você fica numa dúvida. Fala, mas espera aí. Então, é a minha alma que está falando isso? É o meu ego, o meu eu, né? É eu que estou saindo de uma zona de conforto, preciso de mais conforto e estou inventando isso? Sou eu que estou querendo aliviar a carga para mim, né? Então você fica meio confuso, não é confuso, você fica inseguro, né? Então, dentro disso, o Senhor pode sim levantar outra pessoa para confirmar também para você que aquilo que Deus falou é verdade, é Deus que falou mesmo, né? Não é aquilo que Deus falou é verdade, sempre Ele fala a verdade, mas às vezes a gente não entende que aquilo foi Deus que falou mesmo, você fica em dúvida, foi minha alma, foi o meu eu, foi a minha vontade, ou foi Deus mesmo que mudou isso daqui nesse momento? Aí Deus levanta um outro profeta para confirmar o que ele já te falou, tá?
E uma das razões para que Deus mude estratégias, uma das razões é falar sobre esse assunto ou orar sobre esse assunto, né, em lugar que não esteja selado espiritualmente. Muita gente não tem noção do que é isso. Então, nós estamos numa guerra de confronto mesmo, né? Só que quem o confronta são os espíritos malignos com os anjos de Deus. Então, eles estão confrontando ali na guerra de cortar a cabeça e de aquela coisa que a gente entende. Nós somos o canal que vai receber a revelação e liberar a palavra, né? E tem algumas coisas que nós precisamos realizar no físico, né? Quando eu falar de ato profético, você vai entender que ato profético é uma profecia teatralizada. Tem profecia que eu simplesmente libero a palavra, tem outras que eu preciso teatralizar, como foi aqui nesse caso de Ezequiel, que tinha que que assar um pão em cima de fezes, simbolizando a imundície, para depois ele profetizar. E inúmeros atos proféticos que eu vou falar na aula de atos proféticos. Então, muitas vezes nós não temos essa noção que somos os estrategistas, né? E que nós recebemos de Deus as instruções de como que as coisas vão andar e o que tem que ser feito. E muitas vezes nós falamos isso em ambiente não selado, ou oramos em ambiente não selado. O que seria um ambiente selado? Nós orarmos antes, pedindo que o Senhor passe a sua vassoura de fogo, que o Senhor arranque os demônios daquele lugar onde você está, porque todo lugar tem a presença dos espíritos malignos, né? E você, então, expulsar qualquer espírito espião do lugar e selar com o sangue de Jesus, né? Proibindo que Satanás ou seus agentes tenham acesso a esse ambiente, proibindo que ele ouça as suas palavras, proibindo que ele entenda o que você está orando, entendeu? Vamos fazer essa oração agora, só para você entender do que eu estou falando. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado, pedimos que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito desse lugar agora, selando todas as entradas e saídas do mundo físico e mundo espiritual, amarrando todos os espíritos malignos e retirando-os daqui, todo espírito espião, levando ao Senhor amado de volta para o abismo e encerrando ali em cadeias eternas até o dia do juízo final, até o dia que eles terão que se apresentar diante de ti para receber a sentença de morte eterna. Em nome de Yeshua HaMashiach, faz agora, Pai, uma faxina espiritual nesse lugar, de forma que nenhum espírito espião das trevas ouça o que for falado aqui. E a partir desse momento, tudo que falarmos soe no mundo espiritual como línguas estranhas, e o império das trevas não entendam, que sejam línguas conhecidas e compreendidas somente pelo Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, em resumo, a oração de selar um ambiente é essa. Talvez você não tenha tido ainda uma experiência disso, mas sempre que você for orar alguma coisa estratégica, sela o lugar e ora depois, porque assim você tem um canal limpo, sem interferência e sem espião, ave de rapina, roubando aí as tuas palavras. Amém? O maior segredo para o ministério profético é a obediência na íntegra
E Deus está procurando homens e mulheres obstinados em obedecer na íntegra. Deus está procurando homens, mulheres, vou acrescentar, crianças, jovens e velhos, dispostos a obedecer na íntegra. Você está disposto a obedecer na íntegra? Doa o que doer. Obedecer na íntegra vai contra alguns princípios da tua cultura, por exemplo. Obedecer na íntegra pode ir contra a tua religiosidade, o que você já aprendeu até hoje. Obedecer na íntegra pode colocar em risco a tua vida. Obedecer na íntegra pode causar desconforto ao teu redor, de pessoas que te conhecem, da própria família. Então, obedecer na íntegra não é uma coisa fácil. É fruto de renúncia, de entrega. Renúncia, renúncia e renúncia. Porque Deus vai, quando você decidir obedecer na íntegra, Deus vai começar a te treinar. E para te treinar, Ele vai trazer situações de conflitos. Situações, ordens que vão conflitar com aquilo que você considera correto, normal, né? Ele pode te expor ao ridículo, como me expôs. Mandou eu plantar bananeira diante da igreja. Ele pode te pedir para andar vestido de saco 3 anos e meio. E jejuar 3 anos e meio. Ele pode te pedir para abrir mão de um monte de coisa que você gosta. Então, obediência na íntegra é o maior segredo para fluir na unção profética. Amém? Eu estou vendo aqui, já estamos com 1 hora de aula, 1 hora e 2 minutos. Então, eu não vou entrar nesse assunto e parar no meio. É uma ministração importante. Então, nós vamos interromper aqui e fica para a próxima aula, então, para a gente falar sobre a obediência na íntegra. Amém? Amém. Amém, pastor, obrigado. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, pastor Elias, durante esse tempo que ele teve aí de ministração, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveite aí, porque ele é o profeta, eu não sou profeta. Né? Ele que... aproveite esse tempo aí com ele. Se alguém tem alguma pergunta em relação àquilo que ele ministrou, lógico, né? Para a gente não ter que fugir do assunto, para a gente não poder entrar em outro assunto, mas dentro daquilo que foi ministrado, que o Espírito Santo trouxe para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Tem uma pergunta aqui, Elias, aqui escrito da Sabrina. Poderia repetir como fazer para selar com oração? A oração de selar. A oração de selar? Isso. Tá. Como eu disse, você quando for falar alguma estratégia, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião estratégica entre guerreiros para a gente fazer um determinado ato profético. Olha, nós vamos, Deus deu direção para ungir tal lugar, nós vamos tomar posse de tal lugar. E muitas vezes, esses atos proféticos
acabam não tendo o sucesso que deveria ter. Ou tem sucesso, mas tem um monte de retaliação, um monte de atrapalho, um monte de empecilho, o carro quebra, o menino cai... Onde é que tu coisou o som? Não pode, porque o guerreiro se protegeu, o guerreiro orou, o guerreiro se cobriu com sangue, o guerreiro pôs o capacete da salvação, o guerreiro vestiu a armadura de Deus, né? Nunca entre numa guerra sem vestir a armadura de Deus. Aliás, revista a armadura de Deus todo dia. Acordou, vista a armadura. É complicado? Vai lá no site CIA dos Amigos de Deus, www.companhiadosamigosdedeus.com.br. Entra lá na discografia do CD Adoração de Guerra e baixa a música Armadura. Deus me deu uma música que você canta, você está colocando a armadura, peça por peça. Entendeu? Porque é importante. Se você estiver desprotegido da armadura, mas por que eu tenho que vestir todo dia? Porque a armadura tem um cinturão da verdade. Sabe o que é o cinturão? O cinturão é o que firma a armadura, é o que segura a armadura. Quantos de nós conseguem passar o dia inteiro sem falar uma mentira? Por mais você está no banheiro, aí liga o teu chefe, você tem vergonha, porque você não tem liberdade de falar para o teu chefe que eu estou no banheiro. Aí você fala, fala que eu estou ocupado aqui, que eu estou fazendo tal coisa, eu já ligo em seguida. É uma mentira. Como o diabo é legalista, quando você não dá coisas grandes, legalidade grande para ele te prender, o que ele faz? Ele se pega nas pequenininhas, o mínimo, né? Fala que eu não estou, fala que não sei o quê, qualquer coisinha, qualquer mentira abre o cinturão da verdade. Abriu o cinturão da verdade, a armadura cai. E você fica desprotegido. Então, o guerreiro, ele tem que vestir a armadura todo dia. Quando ele vai falar uma estratégia para ele ter tranquilidade de fazer, porque o inimigo organiza um monte de situação para quê? Para atrapalhar aquele momento, porque ele já sabe, né? Ele já sabe que você vai fazer aquele ato profético, porque você liberou num lugar que ele tinha possibilidade de ouvir, ele tinha ouvido. Ele ouviu até você orando. Você está entendendo? Então, a importância do selar o local é por isso, para que você consiga realizar aquilo que Deus mandou você realizar. Então, quando você está junto ali com os guerreiros, numa reunião, ou você está orando sobre um ato profético, né? Você sela o local. Como é que sela o local? Primeiro, expulsa todo e qualquer espírito maligno, todo espírito espião que tiver naquele ambiente. E depois pede para o Senhor aplicar o sangue de Jesus, o sangue vertido na cruz, nas paredes, no teto, no chão, uma maneira que torne um campo de força, de invisibilidade e proteção, para que você possa ter liberdade para falar com o Senhor. Pede para que as tuas palavras redundem no mundo espiritual com
oração em línguas, que só o Senhor entende, que Satanás não entende. Então, a essência é isso. A forma que você vai orar, você desenvolve, né? Mas a essência é essa. Expulsa os demônios primeiro, faz uma limpeza, uma faxina no local, uma faxina espiritual, aplica o sangue de Jesus nas paredes, no teto, no chão, de forma que você fica numa bolha, protegido. Pede para que as tuas palavras sejam cobertas com o sangue de Jesus e não seja entendida pelos demônios. Entendeu? Então, eu costumo pedir também confusão entre o mundo espiritual, que um demônio não entenda o que o outro fala. Eu vou deixando. E outra coisa importante, já que eu estou falando um pouquinho de guerra. Nunca termine um ato profético, nunca termine um jejum, nunca termine uma conferência de batalha espiritual, nunca termine uma reunião onde você está falando de estratégia e você está ali batalhando de alguma forma. Nunca termine sem antes proibir revide e retaliação. Então, nós, quando terminamos uma batalha, nós já falamos, nós já decretamos, nós já liberamos. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, capture qualquer demônio que foi confrontado durante esse momento e leva embora de volta para o inferno, amordaçado, amarrado, acorrentado até o dia do juízo final. Entendeu? Onde ele vai ter que se apresentar diante do Senhor para receber a sua sentença. Para que impeça desse demônio voltar. Muitas vezes a gente só amarra e repreende e daqui a pouco ele está agindo. Então, cada vez que eu batalho, é um tanto que já fica no inferno lá, acorrentado até o dia final. Então, está diminuindo o tanto de demônio aqui. O ímpio não está, através do satanismo, invocando e puxando demônios. Nós vamos amarrando e devolvendo para o inferno. Essa é a nossa função de guerreiro, é guerra. Né? Então, proíbe esses demônios de promover qualquer tipo de revide e retaliação contra você, contra a sua casa, contra os seus bens, contra a sua família, contra seus filhos, contra seus netos, contra seus negócios. Proíbe! Você tem autoridade para proibir. Deus te capacitou para a guerra, Ele te deu autoridade, te deu arma. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas poderosas. A arma poderosa que nós temos é o quê? Palavra. Da onde sai a espada? Né? Na sua boca tem uma espada. Você pode ver. Capacete da salvação, couraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé, são armas de proteção, equipamento de proteção. O que é guerra? O que é ataque? Espada, que é a palavra. Libera a palavra. Amém. Bem? Elias, eu até separei a música aqui e eu queria ministrar essa música, né? Amém. A música que você falou da armadura, Amém. de adoração de guerra. Tem algumas perguntas aqui e como o tempo está avançado, a gente sabe que vocês têm as suas ocupações do dia a dia, e o Elias também, e a gente também. Vamos dar uma pausa, digamos assim, nesse tempo de ensino, de aprendizado. Vamos ministrar essa música, vamos ouvir essa música. Enquanto a gente escuta essa música, cada um vai estar orando, intercedendo. Amém. Tem algumas perguntas aqui que, assim, se eu fosse passar agora, a gente ia esticar muito tempo. 3 horas. Então, eu vou separar essas perguntas aqui, eu vou te passar, se você me permitir, lógico. Claro, claro. E vou passar o contato dessas pessoas que fizeram essas perguntas. São perguntas bem interessantes, né?
claro. para você. Pode ser? Pode, não tem problema. Ok, então vou passar o contato dessas pessoas e aí você vai ajudando aí a Esclarecer. edificar, a tirar as Amém. dúvidas, a construir, né, esse ministério profético. Eu queria só concluir assim, falando uma palavra que eu acho que é muito importante para nós, em relação a tudo isso que o pastor Elias falou, ministrou hoje para nós. Em 1 Coríntios, é um texto que eu gosto muito de ler. Tem aqui, espalhado aqui em casa, toda. E nessa questão profética, esse texto eu acho muito importante também. E 1 Coríntios 13, 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. É como Elias falou no início, ele não tem a verdade absoluta, ninguém tem, nenhum de nós tem. Por mais que a gente estude a Bíblia todo dia, horas e horas gastando na presença de Deus, a gente nunca vai conseguir alcançar a verdade completa. Não é isso, pastor? Até porque essa verdade ela está escondida em Deus. Tem coisa, tem coisa que a gente não vai conseguir alcançar mesmo. Né? Tem coisa que não vai ser revelado para nós aqui, vai ser revelado para nós lá em cima, né? Na presença do Senhor, quando a gente estiver na plenitude de Deus. Aí ele continua. Aí ele fala, quando eu era menino e tal, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses três é o amor, né? Então, que a gente possa entender isso. A gente não tem o conhecimento de tudo, a gente não tem a verdade absoluta de todas as coisas. Nós estamos aprendendo, cada um de nós. O Elias todo dia está aprendendo, a Lucy, a Gláucia, cada um de nós aqui, a Iracema, nós estamos aprendendo com o Senhor. Eu creio que o que a gente sabe é assim, ó, daquilo que Deus tem para revelar para nós. É muito pouco o que a gente... E a gente acha que é muito, né? A gente se acha... A gente acha que a gente está no auge do conhecimento de tudo, mas, na verdade, Falta muita coisa ainda. muita coisa. Então, que a gente se diminua na nossa, no nosso orgulho, né? Que a gente se coloque realmente na posição de servos de Deus, dependente da misericórdia do Senhor para a nossa vida todos os dias, que a gente ponha a nossa vida nas mãos do Senhor e se coloque na presença dele, Senhor, perdão, tem misericórdia de nós, muitas das vezes da nossa soberba, da nossa altivez, do orgulho que a gente acha que é alguma coisa e nos perdoa em relação a isso. E a cada dia a gente vai aprendendo, né? Mas é importante essa busca, é importante continuar buscando, é importante continuar estando na presença de Deus, orando, buscando o conhecimento do Senhor, para que a gente possa errar menos, né? Não é que a gente não vai errar, é para que a gente possa errar menos, né, Elias? É isso mesmo. Para que a gente possa dar menos cabeçada por aí, né? Porque a gente, como a palavra diz, a gente conhece em parte, é como se a gente estivesse só com um olho aqui, né? E aí a gente tropeça aqui, tropeça ali, Deus vai nos acudindo, nos ajudando dentro da misericórdia dele. E, pastor, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Muito obrigado pelo tempo da pastora Marlene, que eu tenho certeza que ela está aí, pertinho. Aí. E eu queria concluir colocando essa música, essa adoração, que a gente estivesse em oração durante essa música. E, no finalzinho, eu queria pedir para o Elias orar por nós. Amém. Pode ser, Elias? Amém, claro. Amém. Deixa eu colocar a música aqui. Desce ao vale
vale enfrenta teu gigante, fere aquele que afronta o meu nome. Desce ao vale, enfrenta teu gigante, fere aquele que afronta o meu nome. Não temas, sou contigo, a vitória te darei, se somente confiar. Não temas, sou contigo, a vitória te darei, se somente confiar. Sim, Senhor, confiamos, por isso vestimos toda a tua armadura. Cintos de luz como a tua verdade, envolva-nos com a tua justiça. Calça os nossos pés no evangelho da paz. Cubra nossa cabeça na tua salvação, na luz da fé, como escudo, e a tua palavra como espada em nossa boca. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra toda a potestade do ar, os dominadores desse mundo venenoso. Por isso vestimos toda a tua armadura, orando e vivendo em completa dependência de ti. Ó bendito Espírito Santo, cintura da verdade, coraça da justiça, sandália da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é tua palavra. Esse já temos a vitória. Porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra toda a potestade do ar, os dominadores desse mundo tenebroso. Por isso vestimos toda a tua armadura, orando e vivendo em completa dependência de ti. Ó bendito Espírito Santo, cintura da verdade, coração da justiça, sandália da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é tua palavra. Nesse já temos a vitória. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Essa música é dos anos 90, né? Esse CD que a gente gravou, mas uma das coisas que mais fala comigo nessa música é a frase que diz: por isso vestimos toda a tua armadura, orando e vivendo em completa dependência de ti. Não adianta nada você pôr armadura e tal se você não estiver na completa dependência de Deus, né? Não fazemos nada na força do braço, principalmente no profético, nada. Em outros aspectos, no contexto igreja, a gente até consegue fazer na força do braço, muita coisa, né? Promover eventos, você faz na força do braço. No profético não dá. Na força do braço é sentença de morte. Então, é completa dependência do Espírito Santo. Viver em completa dependência do Espírito Santo. Se você não está disposto a viver em completa dependência do Espírito Santo, não entra nessa de profético, porque é problema. O inimigo achar uma brecha, é feia a coisa. Não é brincadeira, não. Vamos orar, então? Amém. Amém? Amém. Pai, Paizinho santo e querido, toda honra, glória, louvor, força, poder, majestade, todo domínio, toda autoridade, todo governo, todos os reinos, todo louvor, toda adoração, pertence a Ti. Tu és o nosso Rei, nosso Senhor, o amado da nossa alma. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que é, que era e que há de vir, o Cordeiro Santo, o Filho em quem o Pai tem prazer. Tu és o nosso Rei, Tu és a resplandecente estrela da manhã, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, torre forte, lugar aonde eu gosto de esconder. Tu és o meu esconderijo, Tu és a minha força, a minha luz e a minha salvação. E os meus olhos estão postos em Ti. Ó Senhor,
Tu és tremendo, Tu és maravilhoso e santo. Nessa hora, Pai, te agradecemos por esse tempo gostoso de comunhão que tivemos com os nossos irmãos, ó Deus querido, aonde pudemos repartir de alguma forma aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos falado. Senhor querido, que esses